Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Hoje, quinta-feira, 16 de abril de 2020. Quinta-feira, 16 de abril de 2020. Estamos iniciando mais uma aula, a terceira aula do curso básico de teologia. Estamos aqui no assunto Introdução à Teologia, terceira aula do curso básico de teologia. Vamos estar orando nesse momento para nós darmos início à terceira aula do curso básico de teologia. Vamos estar orando e vamos dar continuidade a esse curso básico de teologia. Está orando então, agradecendo a Deus, e vamos dar início. Irmã Antônia, estamos dando um curso básico de teologia, estamos na terceira aula e hoje nós iremos continuar estudando sobre a introdução à teologia. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus teu Filho, nós queremos te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos juntos, reunidos neste lugar, para que, Deus, mais uma vez aprendermos a tua poderosa palavra. Venha ser com cada irmão, venha ser com cada irmã, e eu te peço, Deus, que abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender o que será falado aqui hoje no curso básico de teologia. Estaremos dando continuidade, Senhor, à introdução à teologia. Estamos no primeiro capítulo desse curso básico de teologia. Abençoe os irmãos que estão aí, ajude que eles venham compartilhar esse programa, para que outras vidas venham ser abençoadas através desse curso básico de teologia. Pai, seja conosco, abra o nosso entendimento e permita, meu Pai, que possamos entender tudo que será falado aqui nessa noite. Eu quero te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já quero agradecer a Deus pela vida do pastor Carlos Augusto, que já se encontra no programa. Agradecer a Deus pela vida da irmã Antônia. E então vamos estar iniciando esta aula de hoje. É 1 hora, irmãos. 1 hora de aula, a duração desta aula de hoje. E hoje nós iremos falar sobre o quinto tópico da aula de introdução à teologia. Estamos no quinto tópico dessa aula. E hoje nós iremos falar sobre teologias. Iremos falar hoje sobre teologias contemporâneas. O que é teologia contemporâneas? Para efeito de aprendizado e conhecimento, faremos uma leitura das teologias contemporâneas muito conhecidas. Teologia contemporâneas, queridos, é várias teologias. 5.1, primeira teologia contemporânea, teologia da cruz. Primeira teologia contemporânea, teologia da cruz. Pai do Senhor, pastora Graça. Teologia da cruz. 5.1. Teologia da cruz. Por mais que diverjam as opiniões a respeito da chamada teológica dialética, por mais que a considerem carente de contemplação e correção, por mais que alguém decididamente se distancia da mesma, em todo caso, será preciso admitir que, de modo geral, é ela, a teologia da cruz, que dita a teologia de hoje e o seu enfoque. Não houve, escute isso aqui, que isso aqui é muito forte.
não houve teólogo na igreja cristã que tenha feito ressuscitar. Não tem. Não houve teólogo na igreja cristã que tenha feito ressuscitar, como Lutero, as ideias de Paulo. Foi Lutero, irmãos. Foi quem? Lutero, que em Edinburgh, na primavera, pastor Carlos, de 1518, Lutero contrapôs expressamente seus paradoxos teológicos como teologia da cruz. Então, a teologia da cruz, ela foi criada por Lutero, quando Lutero expressadamente expressou seus paradoxos teológicos. Aí ele usou esses paradoxos teológicos como a teologia da cruz ou a teologia da glória. Isto é, a teologia eclesial dominante. Evidentemente, ele se serviu dessa formulação. Quem? Lutero. Serviu-se dessa formulação porque nela Lutero encontrou a caracterização mais sucinta e certeira da peculiaridade do Evangelho, a contrastar com a teologia oficial. Então, o que aconteceu? Martinho Lutero, no ano de 1518, ele pegou a teologia da cruz, pegou a teologia da glória e contrastou com a teologia oficial dos padres naquela época. É a herança de Paulo. Escute isso aqui, que isso aqui é muito forte. É a herança de Paulo que Lutero levanta com sua teologia da cruz contra uma igreja que se tornou segura e saciada. Os irmãos estão entendendo até aqui? Se estiver entendendo aí, diga amém. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar que eu paro o estudo e respondo aos irmãos. É a herança de Paulo que Lutero levanta com sua teologia da cruz contra uma igreja que se tornou segura e saciada. Então, através da teologia da cruz que Lutero levanta contra a teologia oficial da época, a igreja ela vai se tornar segura e saciada. São raras as definições claras do que seria propriamente teologia da cruz. Geralmente essa formulação aparece como algo que dispensa maior discussão, mas ao que parece, as ocasionais manifestações tacitamente pressupõem, na maioria dos casos, que a teologia da cruz, a teologia o quê? Teologia da cruz ou de cruz, representa o estágio pré-reformatório da teologia de Lutero. Então Lutero vai usar a teologia da cruz para trazer uma pré-reforma. Em contrapartida, defendemos a seguinte tese. A teologia da cruz, escute isso aqui, que isso aqui é muito interessante. A teologia da cruz é o princípio de toda a teologia de Lutero. A teologia da cruz é o princípio de toda a teologia de Lutero. Ela não pode ser limitada a um período particular de sua teologia. Pelo contrário, como também no caso de Paulo, essa fórmula apresenta uma característica de todo o seu pensar teológico. Então, Martinho Lutero e Paulo
eles usaram a teologia da cruz em defesa do Evangelho. Eles usaram a teologia da cruz para trazer uma reforma naquela época. Ouvimos que para a teologia da cruz é na cruz de Cristo e do cristão que se mostra o sentido mais profundo da ação de Deus junto ao mundo. Irmãos, a teologia da cruz ela é forte por quê? Por que a teologia da cruz ela é uma teologia forte? Porque a teologia da cruz ela tem Cristo no centro. A teologia da cruz ela é cristocêntrica. Para os cristãos, Cristo é tudo, ele é o eixo central da reflexão teológica. A doutrina da cruz, que determinou decisivamente o conceito de Deus e de fé, só é compreendida, entenda isso aqui, só é compreendida numa vida sob a cruz de Cristo e a cruz do cristão formam uma unidade. A cruz de Cristo e a cruz de cristão, a cruz de Cristo e a cruz do cristão vai formar o quê? Vai formar uma unidade. Entenda isso aqui, a cruz de Cristo e a cruz do cristão juntas vai formar o quê? Vai formar uma unidade. Qual é o sentido da cruz? O sentido da cruz não se revela ao pensar contemplativo, mas apenas a experiência sofredora. O sentido da cruz não se releva ao pensar contemplativo, não. A cruz, ela vai revelar a experiência sofredora. O teólogo da cruz, o teólogo da onde? O teólogo da cruz não está posicionado como espectador em relação à cruz de Cristo, mas ele próprio, quem? Ele próprio é envolvido neste acontecimento. Ele sabe que só Deus pode ser encontrado na cruz e no sofrimento. Por isso, não foge do sofrimento, a exemplo do teólogo da glória, mas considera-o como as sagradas relíquias que devem ser abraçadas devotadamente. Mas o próprio Deus, irmãos, o próprio Deus, irmãs, está oculto no sofrimento. Quando a gente olha para a cruz, a gente vai lembrar de quê? A gente vai lembrar do sofrimento de Cristo. Qualquer pessoa, quando olha para a cruz, ela vai lembrar do sofrimento de Cristo e quer ser venerado por nós como tal. Olha isso aqui, irmãos, isso aqui é muito forte. Estamos falando da teologia da cruz para quem chegou. Na cruz se frustra toda concepção fictícia de Deus. Na cruz se frustra toda concepção fictícia de Deus. A cruz, queridos, põe tudo à prova. A cruz põe tudo à prova. A cruz é o juízo sobre todas as ideias e obras humanas. Escute isso aqui, que isso aqui é muito forte. Na cruz se frustra toda concepção fictícia de Deus. Interessante que a cruz, ela põe tudo à prova. A cruz é o juízo. A cruz é o quê? É o juízo sobre todas as ideias e obras humanas de escolha própria. Face a situação real do ser humano. A cruz, pastor Luiz Carlos, ela representa
a cruz, ela representa o juízo sobre todas as ideias e obras humanas de escolha própria, face à situação real do ser humano. A cruz, ela representa a inversão radical de todas as suposições humanas. O que é tolo é sábio. Olha o que a cruz faz. O que é tolo é sábio. O que é fraco é forte. O que é vergonha é glória. O que parece odioso ao ser humano é desejável e digno de amor em altíssimo grau. A cruz tem poder de fazer isso. A cruz, ela tem poder de fazer a inversão radical. Escute isso aqui, porque isso aqui é forte. Aprenda nessa noite. A cruz, ela tem poder de fazer a inversão radical de todas as suposições humanas. Olha o poder que a cruz tem. O que é tolo é sábio. O que é fraco é forte. O que é vergonha é glória. O que parece odioso ao ser humano é desejável, pastor Carlos, e digno de amor e em altíssimo grau. Então a cruz tem poder. Denominamos a teologia da cruz como a marca de toda a teologia de Lutero. Denominamos a teologia da cruz como a marca de toda a teologia de Lutero. Podemos constatar a marca da teologia. Podemos constatar a marca da teologia na cristologia ou na doutrina da Santa Ceia. Podemos ver que na cristologia vai falar de cruz. Podemos ver que na doutrina vai falar de cruz. Podemos ver que na Santa Ceia também vai se falar da teologia da cruz. A teologia de Lutero, de fato, quem está entendendo a aula, diga amém aí. Só quem está entendendo essa aula, escreva aí amém aí. A teologia de Lutero, de fato, é apenas um mergulhão na árvore da mística medieval e de teologia modástica. Ainda assim, valeria a pena retraçá-la como um todo orgânico. O resultado desse estudo, o resultado desse estudo da teologia da cruz é para nós uma prova indireta de que a teologia da cruz não constitui o pré-estágio pré-reformatório da teologia de Lutero, propriamente dita, mas que deve ser considerada antes como marca de todo o pensamento teológico de Lutero. Quem está entendendo a aula, diga amém aí, por favor. Diga assim: eu estou entendendo a aula. Tópico 5.2, falamos da teologia da cruz. Agora iremos falar sobre a teologia da esperança. 5.2, teologia da esperança. Quem está entendendo a aula, diga amém aí. Diga assim: eu estou entendendo a aula. Teologia da esperança. O fundador desse tipo de teologia foi o alemão Jürgen Montmartre, que traçou suas linhas programáticas em seu famoso livro Theologia der Hoffnung, que significa Teologia da Esperança. Ultimamente, o padre Schilbin Schwarz tornou-se um zeloso seguidor da teologia da esperança, uma nova interpretação da mensagem cristã, que adota como princípio hermenêutico exatamente a esperança. O que é teologia da esperança? O que é teologia da esperança?
Teologia da esperança é uma nova interpretação da mensagem cristã, que adota como princípio hermenêutico exatamente a esperança. O escopo desta teologia é expor que as implicações práticas da fé inflamada na chama da ressurreição de Jesus, quer o novo e consequentemente êxodo da sociedade atual nas grandes estreitas das estruturas vigentes. Esse sentido teológico, teologia da esperança, esse sentido teológico foge ao inconveniente de considerar, meus amados, a mensagem da ressurreição como mero e inconsistente relato histórico ou como um simples apelo à decisão, e nos leva a entender a ressurreição como mensagem promissora que se abre para a história e nos obriga a nos empenharmos para nos transformar a nós próprios e ao mundo. A liberdade, queridos, outorgada e vivida a partir de Cristo, e a mensagem do reino de Deus não significa apenas liberdade e santidade interiores. Expressam sempre e por igual o Shalom, dirigido a todo homem em suas relações sociais, a paz na terra e a libertação de tudo o que é efêmero. Então, a teologia da esperança é uma teologia que nos leva a entender a ressurreição como mensagem promissora que se abre para a história e nos obriga a nos empenharmos por nós transformar a nós próprios e o mundo. 5.3, tópico 5.3, teologia da evolução. 5.3, teologia da evolução. Pierre Teilhard de Chardin nasceu em Sarcenar, França, em 1º de maio de 1881. Filho de um aristocrata rural, interessado pela geologia, ele dedicou-se desde a juventude ao estudo dessa matéria, que não interrompeu nem mesmo quando suas inquietações espirituais o levaram a ingressar na Companhia de Jesus em 1899. Irmãos, nos últimos anos, nenhum autor suscitou tanto interesse quanto Pierre Teilhard de Chardin. Suas obras conheceram um sucesso editorial sem precedentes em seu gênero. Chardin iniciou sua atividade científica no início do século, quando o mundo da ciência era decididamente adverso ao mundo da fé e da religião. Segundo Chardin, é preciso ver aos cientistas que não há nenhuma incompatibilidade entre a religião cristã moderna e a ciência moderna, mas sim uma maravilhosa correspondência, porque o cristianismo vem de encontro às mais íntimas
exigências da ciência. Liber Nomine Humano foi a obra em que Chardin procurou realizar tal programa. A obra de Liber Nomine Humano, a obra termina com a seguinte afirmação do valor superior do cristianismo: de qualquer forma, a evolução infunde sangue novo às perspectivas e aspirações cristãs, mas a fé cristã, por seu turno, não é destinada e não se presta a salvar, até mesmo a mudar a evolução. No presente momento, o cristianismo representa a única corrente de pensamento suficientemente audaz e progressiva para abraçar prática e eficazmente o mundo, em um abraço completo e indefinitivamente perfectível, na qual, irmãos, escute isso aqui, na qual a fé e a esperança se consumam na caridade. Somente Ele, absolutamente só Ele sobre a terra moderna, se mostra capaz de sintetizar em um só ato vital o todo e a pessoa. Somente o cristianismo, irmãos, pode se inclinar, não apenas servir, mas também amar o formidável movimento que nos arrasta. Isto não significa outra coisa senão que ele satisfaz a todas as condições que nos demos o direito de exigir de uma religião do futuro e que, portanto, é através dele que passa, enfim, verdadeiramente o eixo principal de evolução. O eixo principal de evolução se passa pelo cristianismo. O eixo principal de evolução se passa pela religião. Podemos ver aqui a intenção declarada de Chardin. Em toda a sua obra é elaborar uma visão cósmica que abargue em um só olhar tanto o mundo da ciência quanto da fé. Segundo Chardin, um escritor, a evolução é a maior descoberta do século passado e de todos os tempos, na medida em que nos coloca em condições de entender a história, seja passada, seja futura. Ao juízo de Chardin, Chardin é um escritor. Chardin é aquele que fala muito, é o criador da teologia da evolução. E segundo Chardin, a evolução é a maior descoberta do século passado e de todos os tempos, na medida em que nos coloca em condições de entender a história, seja passada, seja a futura. Ao juízo de Chardin, a evolução não está absolutamente em conflito com o cristianismo. Para Chardin, ao contrário, é um argumento muito forte a seu favor, porque a evolução deve passar através do cristianismo. Olha o que Chardin diz: porque a evolução deve passar através do cristianismo. Então Chardin, ele foi o criador
da teologia da evolução. Mas agora que ele está afirmando que a evolução deve passar através do cristianismo. Irmãos, os estudos científicos conduzira Teilhard de Chardin a uma profunda meditação sobre o problema da evolução, origem de sua obra mais importante, Le Phénomène humain, o fenômeno humano, concluída em 1940, mas só publicada postumamente em 1955. Em seu pensamento, a evolução evidente do universo material, que parece esmagar o homem e sua consciência, visa na realidade a realizar a passagem da matéria ao espírito, do menos consciente ao mais consciente. O homem é o centro e a razão dessa evolução. Sua alma o liga a esse universo que ele domina, a seus semelhantes e ao seu fim último, que é Deus. Ciência e religião, longe de se contradizerem, conduzem ambas à perfeição intelectual. Podemos ver aqui as implicações morais e religiosas desse sistema. Foram desenvolvidas numa série de obras, como Le Milieu Divin, 1958, O Meio Divino, e Le Avenir de l'Homme, 1959, O Futuro do Homem. Teilhard de Chardin, ele regressou à França em 1946, mas ante a impossibilidade de publicar seus textos, que circulavam em exemplares mimeografados e só foram editados após sua morte, transferiu-se para os Estados Unidos, ingressou então na Fundação Werner Green de Nova York, que patrocinou nos últimos anos de sua vida 2 expedições científicas ao continente africano. Teilhard de Chardin morreu em Nova York em 10 de abril de 1055. Falamos aqui sobre a teologia da evolução. 5.4. Iremos falar agora sobre a teologia da libertação. 5.4, tópico 5.4, teologia da libertação. Existe, pastora Graça, irmãos, a teologia significada teologia da libertação. A experiência cotidiana das comunidades cristãs latino-americanas, que combate as injustiças econômicas, sociais, culturais e políticas, está na origem da chamada teologia da libertação. Alguém conhecia essa teologia? Alguém já viu falar da teologia da libertação? O que é a teologia da libertação? A teologia da libertação constitui, pastora Graça, irmãos, pastor Carlos, irmã Eduarda, a teologia da libertação, ela constitui uma nova interpretação da mensagem evangélica. A teologia da libertação constitui uma nova interpretação da mensagem evangélica, à luz da injustiça social. Apesar do nome, teologia da libertação, não é propriamente uma teologia. No sentido político, no sentido de política, surgindo na Europa da década de 1970, irmãos, depois que o Concílio Vaticano II,
1962 a 1965. Examinou o problema das relações entre igreja e o mundo moderno. As características mais inovadoras do movimento foi encarar os problemas políticos como base para a interpretação dos textos bíblicos. Eu estou falando aqui como foi criada a teologia da libertação. Reunida na cidade colombiana de Medellín em 1968, a Conferência Episcopal Latino-Americana, CELAM, foi o grande impulso. Foi o quê? O grande impulso da teologia da libertação. Podemos ver aqui, irmãos, que analisando a situação social do continente, os bispos consideraram que a igreja tinha como missão continuar a obra de Cristo, enviando ao mundo para libertar todos os homens de todo tipo de escravidão a que os tem sujeitado o pecado, a ignorância, a fome, a miséria, a opressão e, numa palavra, a injustiça e o ódio, que tem sua origem no egoísmo humano. Olha o que a conferência de bispo e arcebispos fizeram. A conferência pediu uma teologia e uma catequese que oferecesse a possibilidade de uma libertação plena e a riqueza de uma salvação integral em Cristo, o Senhor. Entre os principais, irmãos, escute isso aqui que é muito importante. Entre os principais teólogos que a iniciaram e desenvolveram, citam-se Gustavo Gutierrez, Hugo Anselm, Leonardo Boff, J.L. II, Porfírio Miranda, José M. Bonino, J.B. Libânio, Segundo Galileia, Eduardo Pirônio e A. Lopes Trujillo. Podemos ver aqui vários teólogos nessa conferência. Vamos ver aqui o eixo da teologia da libertação. Qual é o eixo da teologia da libertação? O eixo da teologia da libertação é a figura do Cristo libertador. O eixo da teologia da libertação. O eixo da teologia da libertação é a figura do Cristo libertador, que veio libertar os homens não apenas do pecado. Cristo, ele não veio libertar os homens apenas do pecado, mas também de todas as suas consequências, inclusive as injustiças. Seu método hermenêutico deixa de lado as categorias idealistas, tradicionais e emprega categorias históricas. O interessante aqui desse estudo de hoje, sobre a teologia da libertação, é que a mensagem de salvação é interpretada à luz das opressões de que o homem precisa ser liberto. Grave isso aqui. A mensagem de salvação é interpretada à luz das opressões de que o homem precisa ser liberto. Então, essa reunião que os bispos fizeram com esses teólogos era para eles implantar a teologia da libertação. E o eixo dessa teologia da libertação, o mais importante, que é a figura de Cristo. Que Cristo é esse? O Cristo que liberta. O Cristo que liberta o homem não apenas do pecado, mas também que liberta das consequências do pecado.
Ao narrar a libertação dos hebreus do cativeiro no Egito e sua marcha para a terra prometida, o Êxodo é a imagem bíblica da mensagem da salvação. E a história sagrada não é algo distinto. A história sagrada não é algo distinto da história da humanidade ou superposto a ela, mas sim, meus amados, a intervenção de Deus. Um outro elemento importante na teologia da libertação é o método de análise marxista. Então acabamos de estudar aqui, o ponto é 5, tópico 5.4. Agora vamos partir aqui agora para o tópico 5.5. E nesse tópico 5.5 nós iremos falar sobre a teologia da prosperidade. Vamos conhecer sobre essa teologia, como ela foi criada. Tópico 5.5, teologia da prosperidade. Algumas obras norte-americanas escritas contra a teologia da prosperidade tratam-na como se fosse uma heresia ou uma seita. Grave isso aqui: algumas obras norte-americanas escritas contra a teologia da prosperidade tratam-na como se fosse uma heresia ou uma seita. Agora vamos analisar o que realmente é a teologia da prosperidade. É uma heresia ou uma seita? A posição ela não é uma seita. Uma seita, o que é uma seita? Vamos aprender aqui o que é uma seita. Uma seita é composta por um grupo bem definido de pessoas, assim como os testemunhos de Jeová ou os mormons, que se chamam cristãos, mas negam doutrinas básicas na Bíblia,